A pior, não é? A mulher que tem filho normal, ela sente a pior dor que existe é a dor de parir. É a pior dor. É a pior dor. Então ele olha e disse: e tu, Eva, tu vai ser dominada pelo teu marido. Agora ele olha para a serpente, ó, serpente, maldita és tu sobre a terra, sobre o teu ventre. Olha só, lembra que eu disse que a serpente voava e tinha mãos? Daquele momento em diante ele disse: sobre o teu ventre tu rastejarás. Ela não rastejava, entende? Ela não rastejava. Sobre o teu ventre agora tu rastejarás. Pó será o teu alimento. Olha, queridos, lá, né? dali para frente entrou o pecado. Me apareceu um chocolate. Obrigado. Vamos pode sentar. Dali para frente entrou o pecado no mundo. O pecado começou por causa de uma fruta. Desobediência. Preferir ouvir a voz do diabo do que ouvir a voz de Deus. Quem gosta de ouvir a voz do diabo aqui? O que eu vou dizer para vocês, a primeira sessão espírita começou quando o Satanás entrou na serpente e falou pela boca dela. Olha, nenhuma pessoa que morre, ele vem e fala com alguém. É o próprio Satanás que ele encarna em alguém e fala e se passa por aquela pessoa que morreu. Sessão espírita é coisa do diabo. É o próprio Satanás que ele se personifica. A Bíblia diz que ele se personifica até anjo de luz. Então, qualquer sessão espírita. Quem já foi em terreiro de macumba aqui alguma vez? Eu já fui em terreiro de macumba. Quando eu era criança, eu fui muito. Minha mãe gostava de ir para o terreiro de macumba. Macumba, caiu, a mulher passava a noite todinha rolando assim e tal, e começava a falar algumas coisas. Você acha que isso é de Deus? Queridos, a Bíblia relata que nenhum macumbeiro entrará no reino dos céus. Mas isso, o macumbeiro, quando ele não abandona aquela prática, quando ele abandona, ele entrará no reino dos céus. Mas quando ele não abandona, ele não entrará. Outra coisa, meus queridos, a Bíblia, ela fala isso, a palavra de Deus fala isso. Eu não estou falando simplesmente da minha boca para fora, mas a palavra de Deus fala isso. E olha só, lá, depois desse período, Satanás ele começou a dominar o mundo. Adão e Eva foram expulsos. Eles tiveram um filho. Qual foi o primeiro filho de Adão e Eva? Alguém lembra? Como é o nome dele? Caim. Caim, ele se tornou uma pessoa má. Depois veio Abel. Caim matou Abel. Vocês já ouviram falar dessa história? Caim matou Abel. Abel era uma pessoa boa que fazia ali tudo de acordo com a vontade de Deus. Mas Caim matou Abel justamente por conta da inveja. Então, queridos, nós temos que ter muito cuidado. O pecado que mais Satanás coloca em nossas mentes, muitas vezes, é a cobiça e a inveja. A cobiça e a inveja. Então, depois disso, sabe o que foi que eles deveriam morrer? Eles deveriam morrer naquele momento quando eles comessem do fruto, sim ou não? Da cadeira. Sim, a Bíblia diz que no dia que eles comessem, eles deveriam morrer. Mas você sabe por que eles não morreram logo? Porque Deus disse assim: Adão, vem cá, mate um cordeiro. Primeira vez, depois do pecado, agora Adão, que cuidava daqueles cordeiros com amor e carinho. Você já criou um animal de estimação que você ficou com... não queria matar de jeito nenhum. E de repente, às vezes, você matou, às vezes sem querer, ou alguém matou e você sentiu, até chorou. Pois é, Adão cuidava das ovelhas como um filho. E Adão teve que matar aquela ovelha, aquele cordeiro, para tirar a pele, para fazer o seu vestimento. E também para sacrificar
pelos seus pecados. E aquele cordeiro, sabe o que ele simbolizava? Jesus Cristo, que um dia viria para morrer por nós. Resumindo, depois de muitos anos, cerca de 4.000 anos depois, Jesus veio e morreu por nós. Derramou seu sangue por nós naquela cruz. Agora, nós temos direito à vida eterna novamente. Nós havíamos perdido, sabe quando? Lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecou. Mas agora, nós temos direito à vida eterna, porque Jesus morreu por nós naquela cruz. Vocês já assistiram algum filme da morte de Jesus? Todo aquele filme da morte de Jesus ali não chega nem próximo do que Jesus sofreu naquela cruz. Quando foi nas primeiras horas de sexta-feira à noite, quando findou quinta-feira, que findou no pôr do sol, e entrou agora sexta-feira no pôr do sol à noite, prenderam Jesus. Jesus sai daí já do Getsêmani. Eles já começam a bater em Jesus. Naquela noite, eles bateram em Jesus, deram surras em Jesus. Os teólogos, arqueólogos, relatam que Jesus ele apanhava, eles batiam em Jesus, e o chicote, ele tinha 3 dobras, e na ponta do chicote tinha osso, e cada lapada que eles batiam em Jesus, pá, aquele osso penetrava no seu couro, eles puxavam assim, ó, e vinha rasgando a sua carne. Sabe quantas lapadas Jesus pegou? 39. Lá em Isaías, capítulo 53, obrigado. Capítulo 53, ele relata que Jesus foi moído pelos nossos pecados e foi transpassado pelas nossas iniquidades. Queridos, você sabe o que é transpassado? É porque ele não suportou, ele não aguentou carregar aquela cruz até o Calvário. Você sabia disso? De tão fraco que ele estava. Ele estava tão fraco, mas tão fraco, que ele caiu com a cruz. E Simão, um homem chamado Simão, que estava voltando ali do seu trabalho, os soldados pegaram ele e ele carregou aquela cruz de Jesus até o Calvário. Jesus estava fraco. Jesus foi pregado naquela cruz. Ele não foi amarrado, ele foi pregado. E os pregos não eram no meio da mão, porque senão o peso dele rasgava a sua mão. Eram aqui no pulso. Os arqueólogos dizem que foi aqui no pulso. No pulso, aqui que eles pregaram Jesus. Pregaram nos pés de Jesus. Sabe? Jesus foi pregado ali pela manhã e ficou na cruz até às 3 horas da tarde, quando ele morreu. Jesus não morreu porque eles quebraram a perna, porque eles furaram, não. Jesus morreu porque lhe faltou oxigênio também no seu cérebro. Ele estava curvado. De acordo com alguns estudiosos, até cientistas, médicos, Jesus ele estava curvado, o seu corpo estava pendurado, e aqui o seu diafragma, ele não conseguia dar aquela respiração profunda, e ali o oxigênio do seu cérebro foi diminuindo pouco a pouco, até ele morrer. Então ele morreu, queridos, às 3 horas da tarde do ano 31. Jesus morreu por mim e por você, para nos dar a vida eterna. Jesus morreu para que eu e você pudéssemos viver para sempre. Jesus logo vai voltar. A
Bíblia relata que Jesus logo vai voltar. E eu e você devemos nos preparar. Sabe, meus queridos, o mundo nos oferece festas, nos oferece bebidas, nos oferece drogas, nos oferece muitas coisas que aparentemente parecem ser boas. Mas a Bíblia relata que o futuro é a morte. Mas não é a morte morrer, pá, não. Ele relata que essa morte falada ali é a morte eterna para aqueles que não serão salvos. Aqueles que não serão salvos, eles serão queimados com Satanás e seus anjos. Mas aqueles que serão salvos, eles subirão então. 1 Tessalonicenses 4, 17, 18 em diante diz que Jesus virá nas nuvens dos céus e virá com todos os anjos, e quando ele estiver uma certa altura, ele vai tocar sua trombeta, a trombeta de Deus. E os mortos, aqueles que morreram em Cristo Jesus, serão ressuscitados. Aqueles que estarão vivos serão transformados. Aqueles que estarão vivos em Cristo Jesus serão transformados. E todos juntos subirão para encontrar com Jesus nas nuvens dos céus. Sabe, queridos, desde Adão até ali próximo da volta de Jesus, sabe quantas pessoas? A Bíblia diz que é inumerável a quantidade de pessoas que subirão. São bilhões e bilhões de pessoas. A Bíblia relata que no céu há milhões e milhões, milhares e milhares de anjos. Tem mais anjos no céu do que ser humano sobre a terra. O céu é um lugar